É por isso que eu aqui estou, na cidade do Porto, que tão adequadamente representa o espírito combativo e lutador de Ana Gomes, a cidade das liberdades, a cidade que o Garrett escreveu e já hoje foi aqui lembrado pela Biana. Alguns podem trocar os Vs pelos Vs, mas são muito poucos os que trocam a liberdade pela servidão. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Rosa Mecânica. Estamos aqui com mais um episódio, desta vez com o Tiago Rosa Ferreira, deputado do PS. Tiago, queres mandar algum complemento lá para casa? Um agradecimento pelo convite para estar neste podcast, para estar aqui convosco. É um prazer, acompanho o vosso trabalho, acompanho as outras entrevistas que fizeram, as outras conversas que tiveram e, portanto, é com muito gosto que aqui estou, no meio do Orçamento do Estado, é uma altura especialmente crítica e um abraço para todos os que nos ouvem também. Muito obrigado, Tiago. E me deixei aqui já uma pergunta. Sim, começando aqui pela questão autárquica, queria perguntar ao Tiago o que é que o Rui Moreira tem que o PS não tem. O que é que o Rui Moreira tem que o PS não tem? Não diria que o Rui Moreira tem nada que o PS não tem, ou pelo menos nada que o PS queira ter. E, portanto, o PS tem no Porto, que é o caso que estás a abordar, tem um projeto autárquico. É conhecido que nós tivemos no anterior mandato um entendimento, formamos maioria com o Rui Moreira. Tivemos muito orgulho naquilo que fizemos nas áreas que tutelamos. O PS teve responsabilidades diretas em áreas muito centrais para aquilo que é a afirmação de uma política autárquica de esquerda e de uma política autárquica do Partido Socialista, nomeadamente nas áreas sociais, nas áreas da habitação, que é muito necessária, não só no Porto, em Lisboa, nas principais cidades, sobretudo para os mais jovens, uma política pública de arrendamento, e as câmaras são parte fundamental desse processo. Também tivemos responsabilidades na área do urbanismo, nomeadamente no desenvolvimento de um novo PDM, de uma cidade mais inclusiva também nas suas principais guidelines, não é? E na área do desporto também tivemos responsabilidades a esse nível. E, portanto, nós fizemos um balanço na altura, enfim, esse processo já está mais do que ultrapassado, mas fizemos um balanço positivo desse mandato. Enfim, a história já foi feita, a coligação, o entendimento de desfechos nos termos em que foi de conhecimento público entretanto, o PS apresentou uma candidatura, como sempre faz, aliás. Essa candidatura teve um resultado que nós consideramos, não ganhando, o PS joga sempre a ganhar, mas foi um resultado, nas condições em que fizemos esse combate, essa disputa, um resultado consolidado, porque o PS ficou com cerca de 30%, inequivocamente o maior partido do Porto e segunda força política do Porto, a larga distância do PSD, que ficou só com 10%, e portanto, nós temos vindo a afirmar ao longo destes 3 anos, mas durante o mandato todo, mais o ano que ainda falta, a afirmar a nossa alternativa autárquica. Temos vindo a apresentar muitas medidas, ainda recentemente apresentamos 20 medidas para o orçamento municipal do próximo ano, nomeadamente medidas de combate à crise, de apoio às famílias, de apoio às empresas. Durante o período mais crítico da pandemia, na altura de confinamento, apresentamos 25 medidas para o Porto e os portuenses. A maior parte delas também não foram integradas nas políticas de resposta da Câmara e, portanto, nós temos uma visão negativa sobre aquilo que tem sido a resposta da Câmara. É uma visão que não corresponde àquilo que está a ser feito em muitas outras autarquias, nomeadamente no apoio à restauração, naquilo que está a ser feito no apoio às empresas e às famílias durante esta fase crítica, em que naturalmente o papel do Estado Central é muito importante, mas o papel das autarquias não pode ser menosprezado. E, portanto, não podemos estar à espera daquilo que é a resposta sempre dos poderes públicos, obviamente a nível central, a nível sanitário, isso não está em causa, mas depois existe muito trabalho e temos visto muitas políticas municipais de resposta à crise. É nisso que temos estado a trabalhar e creio que a nossa mensagem tem passado de forma bastante positiva e consolidada para a cidade e é nisso que temos estado empenhados a trabalhar. E, não falando do Rui Moreira, vamos falar do Rui Rio. Tinha alguma coisa que o PS não tinha? Tinha coisas que certamente que tinha, mas que o PS também uma vez mais não queria ter, certamente. E eu acho que hoje em dia o Rui Rio, na altura Presidente de Câmara, era mais do conhecimento dos portuenses, por maioria de razão, e eu creio que hoje já uma parte do país percebe aquilo que é o Rui Rio e aquilo que tem sido algumas das suas posições, sobretudo em tempos mais recentes,
que tem merecido muitas críticas, nomeadamente aquilo que foi feito nos Açores. E, portanto, o Rui Rio teve um mandato na Câmara Municipal do Porto, teve 3 mandatos durante os 12 anos que lá esteve, em que a cidade perdeu bastante, perdeu a vários níveis. Foi uma cidade que se foi apagando em termos culturais, em termos de dinâmica social, uma cidade profundamente desestruturada nas suas principais dimensões, por exemplo, de política social. Há um exemplo paradigmático que tem a ver com uma questão de política local, que tem a ver com a demolição do bairro do Aleixo, e até a forma como a demolição foi feita, e foi feita um espetáculo público sobre uma demolição de uma torre, com pessoas que tinham ali vivido a vida toda e que estavam desesperadas, a chorar, a ver a sua vida ir abaixo, literalmente, e tínhamos o Rui Rio, a sua entourage, a assistir como se fosse uma festa e como se fosse um dia de gáudio para a cidade, um problema, aliás, que passados estes anos todos ainda se arrasta, porque aquilo não era de facto solução nenhuma. E, portanto, o Rui Rio tinha uma visão muito autoritária da vida pública, da vida política, uma visão também muito tecnocrática, uma visão daquilo que tem vindo mais recentemente a mostrar nas questões dos apoios sociais, na questão de uma visão muito binária sobre fenómenos que são complexos, e é isso que neste momento apresenta ao país, e é muito pouco, e é por isso que o PSD também está como está, creio eu, nas sondagens. E este próximo desafio autárquico? Quais são as expectativas do PS no Conselho do Porto? As expectativas são jogar para ganhar. O PS, em todas as eleições que disputa eleições para vencer. Obviamente temos a noção das dificuldades que enfrentamos na cidade de Porto, temos um presidente em exercício que vai para o seu 3º mandato, sou recandidato, aliás, já várias vezes anunciou que não seria, ainda não anunciou que será, mas provavelmente virá a ser, e portanto esse é o desafio, que é um desafio sempre complexo quando lidamos com um presidente que está em exercício, que está no poder e que parte do poder para o seu último mandato. Dito isto, existem muitas matérias de diferenciação relativamente àquilo que tem vindo a ser a gestão municipal na cidade de Porto. Já dei o exemplo de algumas, mas há várias outras, nomeadamente centradas na política de habitação. Eu creio que hoje em dia um dos principais fenómenos de exclusão na cidade do Porto, fenómeno que se alarga a outras cidades, insisto, não quero segmentar, mas é algo também é visível ou muito visível na cidade do Porto, que é uma exclusão da cidade pelo preço metro quadrado, pela incapacidade que os mais jovens, sobretudo mais jovens, mas mais e menos jovens, mas os mais jovens têm de sair de casa dos pais e poder arrendar um imóvel no Porto, ou até comprá-lo se for o caso, e emancipar-se e constituir a sua vida. E portanto essa é uma dificuldade, e é uma dificuldade que tem vindo a fazer com que a cidade esteja fortemente e crescentemente dualizada entre uma população que vive nos bairros sociais, e bem, tem direito a viver nos bairros sociais, uma população de mais recursos que consegue normalmente comprar ou arrendar habitação a custos que são proibitivos, a preços que são proibitivos para a generalidade dos rendimentos das famílias portuguesas e dos jovens portugueses, e portanto está a faltar aquilo que faz a densidade de uma cidade. O Porto também viveu muito ao longo dos últimos anos de um boom turístico para o qual a Câmara, enfim, foi beneficiária, líquida, digamos assim, desse boom, e muito bem, enfim, nada a apontar aí, mas de facto a cidade transformou-se numa certa cidade como uma monocultura do turismo. Vemos agora, ainda recentemente, que por causa da crise que atravessamos, cerca de 20 hotéis fecharam no Porto, portanto, se 20 hotéis fecharam, a quantidade deles que entretanto foram abrindo, uma grande transformação do centro da cidade em alojamento local, com a expulsão de forma formal, portanto a saída das pessoas por essa via da cidade, e um conjunto de negócios com rendas muito especuladas, muito puxadas, de pessoas que empreenderam e muito bem, muitos deles através da crise de 2008, 2009, 2010, mas isto fez com que a cidade fosse uma cidade, e é uma cidade muito focada ao longo dos últimos anos naquilo que é a monocultura do turismo. E, portanto, neste momento é preciso perceber como é que a cidade vai recuperar depois como é que o país e o mundo vão recuperar, mas também como é que a cidade, no caso a cidade do Porto, vai procurar recompor a sua malha económica e social depois desta situação, e para isso a Câmara do Porto é fundamental, e é sobretudo fundamental termos uma visão humanista e uma visão solidária e uma visão que perceba bem quais são os problemas que as famílias e os portuenses estão neste momento a enfrentar e corrigi-las. Temos bons exemplos autárquicos à volta do Porto, temos bons exemplos autárquicos no país, e portanto é preciso valorizar aquilo que está a ser bem feito, obviamente, nem tudo é mal feito, não entro
não entro nesse tipo de intervenção. Aliás, o PS anunciou, no caso do Porto, PS Porto, que face às dificuldades provocadas pela pandemia e no conjunto de um conjunto de políticas que foram sendo aceitas ao longo dos últimos meses, nós viabilizamos o orçamento municipal com a integração de várias das nossas propostas de resposta à crise, portanto não é a altura de estar a provocar propriamente nenhum tipo de problema a esse nível de governabilidade, digamos assim. É assim no país e deve ser assim também, na minha opinião, as autarquias, sobretudo em último mandato, e procurar ajudar ao máximo que as pessoas percebam qual é o nosso papel também nas autarquias, tanto no poder ou estando na oposição, e creio que esse é o nosso papel e, portanto, é isso que vamos trabalhar ao longo dos próximos meses, tendo em vista as próximas autárquicas. Obviamente que a pandemia provoca muitas dificuldades, provoca também dificuldades do próprio exercício da atividade política no terreno, portanto, hoje em dia nós temos todos muitas dificuldades em estar no terreno, temos muitas dificuldades em muitas vezes, para além do tema de combate à pandemia, procurar novos possíveis no trabalho que temos feito a nível das autarquias, e é muito importante que, passada esta fase mais crítica da pandemia, que infelizmente ainda não passamos, haja algum espaço para que esse debate democrático também se possa fazer. Tenho muita esperança que assim seja quando esta situação ficar melhor. No seguimento do que estás a dizer, queríamos perguntar de que forma olhas então para a gentrificação da cidade do Porto, como progresso, harmonização europeia ou perda de identidade? A perda de identidade é claro, é inequívoco que há uma perda de identidade, e associar esse fenómeno a uma certa ideia de progresso não faz parte da minha ideia de progresso. O que está a assistir é uma incapacidade de muitas cidades, e o Porto não é exceção, de conseguirem compatibilizar aquilo que são as novas dinâmicas de turismo, sobretudo do turismo, e uma certa galinha dos ovos de ouro que foi o turismo, o alojamento local, a restauração, um conjunto de áreas que redirecionaram a atividade produtiva das nossas cidades, sobretudo Porto e Lisboa e Porto, para aquilo que eram as viagens low cost, as escapadinhas de fim de semana de muitos turistas que nos vieram visitar, o turismo de cruzeiros, etc., com paragens sobretudo também no Porto de Leixões e aqui em Lisboa. E, portanto, o que nós assistimos foi a um processo de perda progressiva da identidade desses centros das cidades. E no caso do Porto, houve uma incapacidade durante muito tempo, em primeiro lugar, do Dr. Rui Rio, começa claramente com ele, portanto, a história, enfim, podemos ir sempre muito mais atrás, quando o PS deixou boas marcas positivas, creio eu, na governação da cidade, uma delas foi, ainda na década de 90, até início dos anos 2000, com o PS na governação da cidade. O que nós assistimos foi a um processo de abolição, de demolição das barracas, e uma política, na altura o PER, com um desenvolvimento muito significativo daquilo que era o edificado de uma população que vivia em condições muito miseráveis, quer a esse nível, quer ao nível das Ilhas do Porto, que também cerca de 10 mil pessoas ainda vivem naquilo que se sigam as Ilhas do Porto, os antigos bairros operários, digamos assim, os antigos espaços operários do Porto, e que têm muito poucas condições sanitárias e de habitabilidade ainda hoje em dia. E, portanto, o que nós assistimos foi, durante 12 anos do Rui Rio, um laissez-faire. Portanto, a cidade é assim, vai ser assim, e não há política pública para intervir. Uma perspectiva muito mercantil, até se quisermos, sobre a intervenção da cidade. Isto é válido para a cultura, é válido para a mobilidade. Aliás, são conhecidos históricos os problemas do Rui Rio com a cultura e com o setor da cultura na cidade do Porto, a entrega de equipamentos municipais recuperados com fundos públicos, nomeadamente o Rivoli, a um privado, e uma incapacidade, creio que uma incapacidade mesmo intelectual, se quisermos, de perceber a dinâmica da formação de públicos, etc. Isso também foi válido naquilo que eram as políticas de habitação. Um certo deslumbramento com aquilo que estava a ser feito na recuperação da cidade, e com a transformação do centro da cidade mais de serviços e da banca e das seguradoras e empresas análogas para uma nova dinâmica da cidade que redinamizou a vida da cidade à noite, mas não uma vida vivencial da cidade, ignorando que muitas das pessoas mais prejudicadas por isto eram aquelas que viviam no centro da cidade e nas freguesias do centro da cidade, Sé, Miragaia, Vitória, São Nicolau, no casco antigo, na zona Património Mundial da Ribeira, e por ali nessas zonas adjacentes.
E o que nós assistimos ao longo dos últimos anos, os dados são absolutamente inequívocos, é a saída progressiva das pessoas dessa zona. E saem não porque querem, não saem porque querem, saem muitas vezes sobre algum bullying imobiliário, saem porque não conseguem acompanhar as rendas, saem porque não conseguem voltar. Houve muita gente que saiu no tempo do Rui Rio, que nem sequer permitiu o reagrupamento familiar de pais e filhos nos bairros sociais, por exemplo. Muitas dessas pessoas tiveram que sair dessas zonas para ir para os bairros. Não permitiu o reagrupamento, portanto, pessoas que queriam viver precisamente naquela zona. E nós precisamos de intervir aí, precisamos de compatibilizar aquilo que são as cotas uma política de cotas, por exemplo, é uma das medidas que está neste momento em vigor, em vigor no debate público, com a ideia de que a cidade tem que ser uma cidade para todos e, portanto, nós temos que ter uma especialização funcional da cidade, não digo o contrário, mas nenhum turista, isto a propósito da gentrificação, nenhum turista vem à Baixa do Porto, creio eu, para ver o McDonald's e para ver outros turistas e lojas que são iguais em todo lado, são iguais em toda a Europa e, portanto, isso tira valor ao próprio turismo. Uma sede do Porto descaracterizada, uma Ribeira do Porto descaracterizada dos seus moradores, em que todas as ruas são derivações de multinacionais e de um espaço trendy que não tem nada a ver com aquilo que é a identidade do Porto, a velha identidade do Porto, é uma perda inequívoca para a cidade. E o que vemos é que basta algum tipo de desalinhamento naquilo que são os critérios e são as dinâmicas de procura globais do turismo, nomeadamente no Porto, que vemos os problemas com que a cidade se debate. E só não são mais porque, enfim, há de certa forma um túnel de proteção que foi criado, também com as moratórias de crédito e com uma série de medidas para ajudar famílias e empresas. Mas assistimos a isso e, portanto, é muito importante perceber que as pessoas estão a sair dos centros da cidade, dos centros tradicionalmente, pois o centro já começa a ser um conceito um bocado cada vez maior e na prática é a cidade toda, excluindo quem pode pagar para viver na cidade, pagar de forma proibitiva e assimétrica para viver na cidade, estou sem pagar para viver na cidade, obviamente, mas sem um serviço público de habitação, como aquele que o Governo hoje em dia está a tentar desenvolver, e sem políticas de arrendamento a custos controlados, que implicam necessariamente a intervenção dos poderes públicos, implicam a compra de património, implicam a intervenção, a regulação naquilo que são os preços de mercado, nós vamos continuar a perder pessoas que querem morar no Porto, que são do Porto e que não têm outra possibilidade senão ser literalmente expulsas da cidade, com todo o impacto que isto tem na vivência local, em escolas, em serviços de proximidade, em serviços que ajudam as famílias nesses territórios, que também vão sendo esvaziados de sentido, e há uma cidade que é uma Disneylândia, não é? Portanto, é uma sucessão do mesmo, rua após rua, freguesia após freguesia, espaço após espaço, em que é tudo o mesmo, é tudo mais do mesmo. Isto também tira valor à própria oferta turística da cidade. Eu creio que este é um ponto em relação ao qual mesmo os defensores, se bem que eu não gosto de pôr a coisa entre turismo ou... Acho que há espaço, obviamente, para o turismo, para a atividade económica do turismo. Não quero que passe a imagem errada, ou a mensagem errada. Nós temos é que conseguir compatibilizar o turismo com a preservação das dinâmicas de vivência na cidade e proteger o turismo de si próprio, digamos assim, da própria pegada, porque de outra forma o turismo canibaliza a si próprio e faz com que as cidades percam valor. Isto é válido para Lisboa, é válido para o Porto, é válido para todo o turismo de cidade, que é um turismo muito distintivo desse ponto de vista. Falavas há pouco do seu acordo do Rui Rio com o Chega. Como é que tu vês a ascensão da extrema-direita em Portugal e o que é que achas que o Partido Socialista tem de fazer para evitar este crescimento? Ora bem, estava uma conversa de 1 hora só sobre esse tema, não é? Enfim, a ascensão da extrema-direita, é importante chamar extrema-direita à extrema-direita. É obviamente um fenómeno preocupante, é um fenómeno global, é um fenómeno inspirado em novas dinâmicas de desinformação, de manipulação da comunicação nas próprias redes sociais. Temos assistido agora a imensos focos de manipulação, por exemplo, no âmbito de combate à pandemia, mas é válido para a pandemia ou para qualquer elemento de fratura ou de conflito ou de conflitualidade
conflitualidade social ou de qualquer tipo de problema que surja, há uma infiltração, desinformação, que foi assim no Brasil, foi assim nos Estados Unidos, é assim em França, é assim em Espanha e também está a ser assim em Portugal. E convém que tenhamos noção disso, os médicos pela verdade e tudo isso fazem parte do mesmo pacote de intervenção no espaço público por esse espaço político, digamos assim. O problema aqui coloca-se, no caso português, quando nós vemos um partido de centro-direita, um partido estruturante da alternativa democrática em Portugal, como é o PSD, a normalizar, a abrir a porta da normalização política, da normalização aos olhos da sociedade, aos olhos do próprio do eleitorado, àquilo que é o acesso à dignidade institucional da relação e do diálogo entre forças democráticas e forças que têm skinheads nas suas fileiras, ou aqueles que têm racistas nas suas fileiras, ou aqueles que são condenados inclusivamente por discriminação racial e por xenofobia e que dizem que uma deputada negra eleita pelo povo português tem que ir para a Guiné, como disse o deputado do Chega. Isto é uma vergonha, não há outra forma, isto é uma vergonha. E é uma vergonha que envergonha todos, não é só o PSD, porque vi que a Iniciativa Liberal e o CDS depois andaram, e o PPM, enfim, isso é uma realidade mais local dos Açores, mas que todos eles depois andaram ali no jogo de quem assinou o quê, quem se tinha a assinatura, se estavam na fotografia, estejam ou não na fotografia, assinem ou não alguma coisa, todos participam daquela plataforma política, de forma direta ou indireta, porque aquele governo só vai existir porque houve um acordo com o Chega. E esse acordo, ainda por cima, é especialmente é duplamente mau porque é baseado, primeiro, numa mentira, que é a ideia que eles podem alterar localmente os critérios de atribuição do RSI. Não é possível. Comecemos logo por esse ligeiro detalhe. Depois, uma vez mais, a estratégia permanente da direita, e aparentemente agora apaniguada com a extrema-direita, de lançar portugueses contra portugueses, pobres contra pobres, uns contra os outros, o discurso de quem recebe 80 e não sei quantos euros da RSI, que é um privilegiado do sistema, e não compreender o papel que os apoios públicos, sobretudo os apoios sociais, sobretudo nos Açores, com o tipo de economia que os Açores têm, com o tipo de desigualdades e falta de acesso às mesmas condições de igualdade que nós temos só por estarmos no continente, as mesmas que também não existem no interior, só por estarem no interior face aos concelhos do litoral, para dar outro exemplo, faz com que haja, obviamente, questões de atribuição dos apoios sociais que têm a ver com a realidade sociológica, laboral e social local. Ignorar tudo isto e fazer um combate abstrato relativamente à famosa subsídio-dependência, é algo absolutamente desprezível, mas que tem muito a ver com a forma como, por exemplo, o Dr. Rui Rio encara a própria pobreza e a sua incapacidade total de compreender a complexidade dos fenómenos sociais que levam à pobreza e à exclusão do mercado de trabalho, por exemplo. E, portanto, o que nós vemos é uma extrema-direita que tem hoje em dia o deputado que tem, e que, a partir, que é uma coisa realmente extraordinária, a 3 anos das eleições legislativas, das próximas eleições legislativas, com um único deputado, nós temos um partido que condiciona toda a estratégia de toda a direita, aparentemente, ninguém se excluiu disso, de toda a direita, e cujo tema, semana após semana, a 3 anos de distância, é se vão ou não fazer acordo com o partido de extrema-direita, desconhecendo, aliás, todos nós, no momento em que falamos, qual vai ser o quadro político saído das próximas eleições legislativas. Portanto, tudo isto é verdadeiramente extraordinário. Portanto, é uma vontade de ir ao encontro de qualquer vendedor da banha da cobra, como é o André Ventura. Porque depois, normalmente, o André Ventura não é bem de extrema-direita, já disse tudo e o seu contrário. Pois é, isso é uma das definições de um populista e de alguém que tem aquele perfil e que tem aquela... para quem a mentira e a verdade são critérios relativos, não é? Na vida pública e na vida política, mas é um extremista apoiado por extremistas. O número 2 dele aqui em Lisboa é um bombista na altura do PREC. O conjunto de pessoas que apoiam o André Ventura e que aparecem ao lado do André Ventura são extremistas, são pessoas que envenenam o espaço público, são pessoas que só pela introdução desses temas, basta assistir às redes sociais, basta ir aos comentários, basta ver o que se passa, envenenam o debate público, tornam-nos, trazem violência, no sentido mais puro do termo, ao debate público e, sobretudo, uma grande desinformação, em que
tudo e o seu contrário é válido, e para além de tudo isso e para além dessa capa, existe aquilo que existe sempre na extrema-direita, que é uma profunda ignorância, é a força bruta, é a valorização de uma ideia rássica que existe naquelas cabeças, é machismo, é homofobia, é a desvalorização daquilo que são as instituições democráticas, é a desvalorização do Estado Social, porque essa é uma dimensão importante que urge reiterar sistematicamente, porque a direita e a extrema-direita hoje em dia, que dialoga abertamente com a direita, tem como programa uma privatização massiva de serviços públicos, desigualdade de facto para aquilo que é a nossa realidade do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, do mercado de trabalho, do Código de Trabalho, e portanto são áreas em que é importante defendermos junto dos nossos eleitores e junto do povo estas ideias, porque estas ideias são as ideias em relação às quais muitas vezes a extrema-direita ocupa espaço, e ocupa espaço, enfim, a partir de um certo desencantamento da população, com a vida política em geral, um certo cansaço democrático, digamos assim, um cansaço das instituições, e há a ideia de vamos testar aqui algo novo, ou então vamos pôr aquele que diz as verdades, normalmente esse tipo de normalmente é conversa de redes sociais, de comentário de redes sociais, não é? Que é dizer assim umas coisas, mesmo que não façam sentido absolutamente nenhum do ponto de vista quando vamos analisar os factos, caso erre assim nos Açores, mas a complexidade dos temas é contrária a passar a mensagem, portanto, quando nós já estamos a discutir, nós precisamos de ir analisar os dados, precisamos de perceber as dinâmicas sociais, eles resumem tudo numa frase, numa voltada qualquer que lançam nas redes sociais e fazem com aquelas cores e muitos pontos de exclamação e depois passa pelos WhatsApps todos e fazem aquelas desinformações todas. E vamos ter que combater isto e vamos ter que lidar com isto e, portanto, isto lida-se com combate, lida-se, sobretudo, e esse é que é o cenário que eu acho que aqui muda tudo isto, é o facto da direita ter passado a fronteira que faz com que o Chega seja um partido aceitável, coisa que nunca aconteceu em França, coisa que o PP em Espanha aparentemente até começou por fazer com o Vox, sobretudo nas comunidades, mas aparentemente, vamos ver os próximos tempos, mas aparentemente, sobretudo no debate sobre a moção de censura que fizeram ao PSOE, ao governo do PSOE, o Vox, foi um distanciamento muito grande relativamente àquilo que é a extrema-direita, e portanto este é o único caminho com a extrema-direita, é não falar com a extrema-direita, é combater com a extrema-direita, não se combate-se, não se debate. E a direita portuguesa está num tal estado de degenerescência, digamos assim, do seu património identitário, que abre a porta e abre o laboratório desse diálogo a partir dos Açores, mas para o aplicar em Portugal. E, portanto, o que vai acontecer nas próximas eleições é muito simples. Se os portugueses quiserem o Chega a influenciar a governação, votam no PSD. Com tudo aquilo que o Chega traz, e não traz nada daquilo que diz que traz, não é o senhor que é deputado e consultor financeiro aí daquelas consultoras que fazem aqueles esquemas que na prática são esquemas que chamam de planeamento fiscal, não é? Que é assim um planeamento fiscal agressivo, e portanto não é nada disso que eles vêm fazer, é mesmo trazer aquilo que pior existe nem é na vida política, diria mesmo na condição humana, para a vida política. Isso é que é uma diferença significativa, e portanto acho que temos que combater isto com toda a nossa convicção, com todo o nosso vigor, em nome de um país igualitário, de um país inclusivo, do país em que nós acreditamos, humanista, em que todos têm tolerante, em que todos têm o seu espaço, em que todos têm o seu papel. Acho que é isso que temos que aspirar e para isso temos que os combater. Serias favorável à legalização do Chega por violação da Constituição em virtude da matriz fascista do próprio partido, ou preferes a liberdade de expressão absoluta e sem restrições? Não, eu creio que não são, a pergunta é boa, creio que não estão em antítese. Portanto, quem decide se os partidos devem ou não devem ou não ser legais, se estão conformes à Constituição, é o Tribunal Constitucional. Eu creio, daquilo que vou percebendo e daquilo que vou conhecendo, que existe uma relativa desconformidade entre aquilo que tem sido o programa do Chega e a afirmação do Chega e, sobretudo, aquilo que ainda recentemente aconteceu, que foi uma condenação de um deputado, que pode levar à perda de mandato, aliás. E se calhar deveria, não é se calhar. Parece-me evidente que
que não é digno de um deputado ter uma multa por discriminação racial, por xenofobia, relativamente a outra deputada, seja contra quem for, mas especificamente contra outra deputada, uma colega eleita pelo povo português. E, portanto, parece-me que o Chega tem várias arestas, para dizer o mínimo, que colocam em causa, de facto, a sua conformidade ao que estamos a discutir, não é? Quer dizer, nós não vamos encontrar, quando nós vemos o artigo da Constituição em causa, nós não vamos propriamente encontrar aí uns camisas negras a marchar com uma estátua de Mussolini à frente, não é? Portanto, quer dizer, também depois depende do que é que nós estamos a descrever quando falamos de perfilhar a ideologia fascista. Bom, a partir do momento em que eu vejo pessoas que foram condenadas pelo assassinato do Alcindo, por exemplo, a fazerem parte do Chega ou estarem ao lado do Chega, ou quando, enfim, pessoas desse tipo de organizações que ameaçam deputados, que fazem marchas à Ku Klux Klan, à porta da SOS Racismo, que fazem constantes manifestações de ódio, de homofobia, de machismo, de misoginia, com culto da violência, com culto de uma certa militarização, com tudo isso, nós estamos perante um partido que coloca, enfim, que coloca em causa fundações da nossa sã convivência democrática. E, portanto, acho que é um tema que não devemos perder de vista quando discutimos este assunto. Até já agora, a própria formação do Chega, aparentemente, pelo menos aquilo que é público, é feito mesmo com assinaturas falsas e, portanto, já não vou à questão processual, para a questão de conteúdo ideológico. Sobre outra questão, eu sou completamente defensor, a malta diz o que quiser, liberdade de expressão, desde que esteja, obviamente, que não esteja a atacar outras pessoas, que não esteja a insultar outras pessoas, que não esteja a menosprezar, que não esteja a discriminar, que é isso que vemos no discurso, muitas vezes, do André Ventura e dos seus apoiantes. E não só do André Ventura, do partido e de tudo aquilo que aquele partido está a trazer. Quando é um partido curioso que tem uma certa obsessão com dimensões do aparelho reprodutivo, quer do homem, quer da mulher, e com uma intervenção física nos corpos das pessoas. E, portanto, é a famosa moção que eles levaram para retirar ovários às mulheres que abortem, que interrompam voluntariamente a gravidez, introduziu-se um debate que já revela o nível a que nós chegamos com um partido desta natureza, que é, bom, mas a proposta não foi aprovada, só teve não sei quantos votos a favor. Pois, o problema não é esse sequer, o problema é como é que é preciso, de facto, ser um partido com características como aquelas que nós estamos aqui a descrever, para que alguém se proponha sequer levar uma moção a um congresso desse partido, aquilo, aliás, violando completamente todas as normas na altura sanitárias, parênteses, porque esse partido normalmente tem sempre a faca afiada relativamente a essa matéria e é o último a dar o exemplo relativamente a essa matéria, mas, portanto, nesse congresso que todos nós podemos ver passagens e vimos notícias, é que alguém leva uma moção, essa moção é levada à votação com este teor e inclusivamente tem uma série de votos a favor, que é logo uma coisa extraordinária. Mas foi chumbada. Pois, o problema, do ponto de vista do debate político, não é tanto esse. Ou um partido que referenda a pena de morte, portanto, que coloca sequer como hipótese essa possibilidade e que não oferece nenhuma solução verdadeiramente para o país. Não oferece nenhuma solução para o país a não ser um conjunto de lugares comuns e um conjunto de ideias feitas. Vamos acabar com a corrupção, não se lhes conhece nenhuma proposta. Vamos acabar com os taxos, dito por alguém que tinha 2 ou 3 cargos ao mesmo tempo e vinha aqui fazer um part-time à Assembleia da República, nem sei se ainda mantém as outras coisas. Alguém que vamos fazer tudo isso quer dizer, o principal problema do país é a redução do número de deputados, e reduzir a representatividade nem é do PS também, mas sobretudo dos pequenos partidos. Quer dizer, não oferece nenhuma solução verdadeiramente para o país. Eu creio que com o tempo isto vai perceber-se, mas há muitos outros partidos que não oferecem nenhuma solução para o país. O ponto aqui que se coloca é que este partido não oferece nenhuma solução para o país e abre a porta a tudo aquilo que nós estamos aqui a descrever sobre ele. E há uma aglutinação da extrema-direita emergente, está nos relatórios das polícias internacionais, está em inúmeros relatórios, uma extrema-direita emergente em Portugal, subterrânea,
não é uma extrema-direita nos termos em que nós estávamos habituados a ver a extrema-direita, não é não de Doc Martens e cabeça rapada no bairro Alto a espancar pessoas, pelo menos ultimamente, não tem sido notícia, mas todo o cuidado é pouco com essa gente. Em todo caso, o que nós vemos é que não se trata de limites à liberdade de expressão, porque a questão era essa, trata-se de perceber quais são os crimes que são cometidos quando, ao abrigo dessa famosa liberdade de expressão, atacam tudo e todos, mandam uma deputada para a Guiné, que é uma coisa verdadeiramente inacreditável, e que exalta aquela turba toda nas redes sociais que eles têm e nos WhatsApps e aqueles robôs que eles têm, que aquilo também é muita gente que não existe. E, portanto, eu creio que temos que continuar a monitorizar bem o incitamento ao ódio que este partido provoca e quais são as responsabilidades que podem vir a ser assacadas, enfim, aos seus dirigentes e ao seu deputado. Nesse seguimento, e considerando, como disseste bem, que as mulheres são os alvos principais da extrema-direita, o seu sistema reprodutor, o seu papel, os seus vários papéis na sociedade, queria-te perguntar se te consideras feminista e o que é que achas que, enquanto homem feminista, portanto, assumindo que vais dizer que sim, podes fazer e os homens deste partido podem fazer para combater junto das mulheres o machismo presente na extrema-direita? A resposta é sim, considero-me integrado nesse campo do feminismo e há muitas coisas que podemos fazer, não só relativamente à extrema-direita, mas relativamente ao muito machismo que existe para lá da extrema-direita e na sociedade em geral. Eu acho que uma boa coisa é quem tenha filhas começar por educá-las bem desse ponto de vista para uma igualdade de género a esse nível. Mas depois, em termos estritamente partidários, em termos políticos, é de certa forma provocar mudanças, acelerar mudanças, criminalizar atitudes que não sejam aceitáveis na nossa sociedade, promover a igualdade salarial. Neste momento a igualdade salarial está plasmada na lei, mas não é cumprida na prática, todos sabemos isso. É acelerar fenómenos de participação política das mulheres, que normalmente esses partidos também rejeitam, as cotas, e não só das mulheres, também dos jovens, etc. Portanto, há uma homogeneização, digamos assim, de uma certa visão de sociedade, que é um homem branco conservador com determinados padrões de rendimentos que corresponde ao padrão, ao tipo ideal de extrema-direita / populistas / pós-devidos efeitos. Estamos a falar de tudo o mesmo, não é? O campo largo da internacional populista, que vai do Trump ao Bolsonaro, passa pelo Chega em Portugal e por outros partidos análogos, com maior ou menor pendor de ritualização fascista formal, digamos assim. E, portanto, eu creio que nós temos que continuar a ser uma barreira a todos aqueles que querem regredir em direitos, e ainda agora recentemente vimos isso na Polónia, também com um governo ultraconservador, em que a Polónia foi às ruas e aparentemente conseguiu para já conter aquilo que era uma regressão brutal no direito à IVG, impedir que sequer haja esse campo de recuo e de regressão em Portugal e continuar a trabalhar para novos possíveis, não é? Para novos futuros, para a aceleração dessa igualdade nas instituições e naquilo que é a possibilidade das mulheres terem a sua realização individual, a sua realização material, a sua realização nos mais diferentes campos, académica, etc., sendo aquilo que quiserem ser e não tendo uma desigualdade adquirida no segundo em que nascem por serem mulheres. Mesma coisa com outro tipo de minorias. Eu creio que isso é aquilo que nos distingue também à esquerda, ou na esquerda, no nosso campo da esquerda. A ideia de que nós temos uma noção muito aguda das desigualdades e percebemos que as desigualdades, sejam de género, sejam raciais, sejam económicas, não dependem, na maior parte dos casos, em nada, de atitudes individuais da própria pessoa. São problemas estruturais da nossa sociedade. E, portanto, a pessoa, no segundo em que nasce, já tem uma herança de desigualdade adquirida a vários níveis que vai determinar toda a sua vida. E, portanto, quando muitas vezes nós ouvimos no campo à direita, aqui mais noutros campos, é uma ideia absoluta de liberdade individual, e eles capturaram, foi a ideia de liberdade individual, para provocar desigualdades estruturais sociais que se reproduzem, que são profundamente assimétricas. Ali quem defende a liberdade individual, naquilo que é a possibilidade de realização sem amarras, livre-arbítrio, digamos assim, de cada um de nós,
É a mesma esquerda, porque liberdade individual, liberdade na saúde, chama-se Serviço Nacional de Saúde. Depois eu não tenho dinheiro para me tratar, qual é a liberdade que eu tenho de escolher? Mas escolher o quê? Se eu não tenho recursos para escolher. A escola pública, um acelerador social, um elevador social, muitas outras dinâmicas de infraestruturas, de apoios sociais, de imposição de regras no trabalho, no equilíbrio entre capital e trabalho, entre empregadores e trabalhadores, cuja relação é sempre desigual, obviamente, por isso é que aliás, só existe Código de Trabalho para proteger a parte mais fraca. Essa ideia que as pessoas escolhem, um dia trabalham aqui, outro dia trabalham ali, ou que as pessoas nascem e só não vão ser todos empreendedores e criar a próxima Tesla porque não trabalharam o suficiente. Esta individualização dos problemas sociais, que é aquilo que estão a fazer nos Açores, é de certa forma a cristalização da desigualdade, porque nós sabemos que nascer numa zona rica de uma cidade com uma determinada estrutura familiar não corresponde de forma alguma, mesmo que seja a 2 ou 3 quilómetros, às condições de sucesso ou insucesso que a mesma criança vai ter se nascer, por exemplo, num agregado pobre de um bairro social problemático. E esta reprodução, isto exige compreensão dos fenómenos sociais e exige esta compreensão que as desigualdades dizem muito pouco a cada pessoa individualmente considerada. E mesmo que fosse, mesmo que no limite houvesse uma responsabilidade muito própria da própria pessoa na sua situação de desigualdade, o é pobre porque quer, que é uma expressão absolutamente cretina, não há outra expressão, mesmo que assim fosse, nenhum homem é uma ilha. Quer dizer, a ideia que nos define como socialistas é mesmo que o problema do outro é o meu problema. Não é só um problema do outro. Passar fome não é só um problema de quem passa fome. Estar sem abrigo não é só um problema, em situação de sem abrigo, não é só um problema de quem não tem casa. E isto diz respeito às outras situações. E foi por isso que eu me empenhei em muitas causas, enfim, onde o movimento feminista teve participação. Eu fiz parte ainda dos Jovens pelo Sim, quando houve o segundo referendo à IVG. Considero que não diga só respeito às mulheres, mas que é uma matéria de definição também de uma liberdade própria da mulher, para além de constrangimentos morais, éticos, o que quisermos, e muitas outras em que estive sempre ao lado, de certa forma, dessa definição, dessa liberdade. E da ideia de que percebo perfeitamente as dificuldades que uma mulher tem na nossa sociedade. Bom, e aí cabe-nos como socialistas corrigir isso, não é? E, portanto, procurar acabar com esse tipo de desigualdades, sendo certo que sabemos que não adianta pôr coisas na lei. Não basta, se fosse só fazer leis, não, isto era fácil, daqui a um ano estávamos todos. Há dinâmicas sociais que não acompanham a legislação. E, portanto, não é por dizermos que tem que haver equal pay que não vai haver desigualdade salarial de género, pelo contrário. Ou as horas que se trabalham em casa, a ideia que as mulheres trabalham muito mais horas porque ainda têm um turno a mais, digamos assim, no trabalho familiar. Isso não se muda por decreto, não é? Há muita coisa que se muda por decreto, poderem votar, as cotas também de género, as cotas não são para mulheres, são de género, mas as cotas de género e muitas outras dimensões. Isso é fácil, isso percebe-se. É fácil corrigir essa engenharia social, como diz a direita de forma negativa, mas isto é mesmo engenharia social, a legislação é engenharia social. O facto de não se poder trabalhar e receber abaixo do salário mínimo, bom, não sei se chamem o que quiserem, não se pode, pronto, é assim, também, tal como há uma hora de trabalho, pois não se pode, tal como as fábricas não podem despejar a poluição para os rios, pois não se pode. Tudo isto é engenharia social que normalmente a direita vê como uma coisa negativa. Os liberais também, os liberais incluídos no campo amplo da direita, e que é importante que nós percebamos o que fazemos, porque se estivermos a ir tanto para um lado como para o outro, não vamos chegar a lado nenhum, e portanto acho que é muito importante termos esses valores bem sedimentados na nossa identidade política. Tiago, já que estás a falar em redes sociais, gostava de te perguntar como é que te sentes por provavelmente seres o deputado mais famoso do Twitter, português, claro. Eu não sabia disso, não sabia que era o deputado mais famoso, não sei, não me considero assim. No Twitter as redes sociais em geral eu acho que hoje em dia são muito importantes para fazer combate político também, não só, mas obviamente quem está nestas funções acaba por ter todo o hate também, não é? Toda a gente quer manifestar qualquer coisa de ódio contra nós, tem ali alguém para vir
para vir atacar, normalmente são bloqueados, portanto não façam muito isso. Mas, portanto, eu acho que um deputado ou um político não tem que ter uma postura absolutamente na sua torre de marfim, distante e fechado, etc. E, portanto, desde que estou na Assembleia, já tinha redes sociais antes, desde que estou na Assembleia, uso muito as redes para fazer a projeção do trabalho que é feito. Muitas vezes é de um grande desconhecimento, e se as pessoas quiserem avaliar com seriedade, o trabalho dos deputados é um trabalho muito denso, muito intenso. Também, paralelamente a isso, lancei um site para acompanhar a atividade parlamentar, onde a malta pode ir vendo, não está lá tudo, mas aparece muita coisa do que é feito aqui no dia-a-dia. E nas redes sociais, eu acho que um político, designado político, mas alguém que está em funções políticas, não deve ir para aqui para deixar de ter opiniões. E, portanto, há sempre muito aquela coisa, mas a malta devia, se calhar, não falar de determinado assunto. Não vejo que assim seja. Portanto, as pessoas têm a sua posição, exprimem-na, debatem-na e muitas vezes, se calhar às vezes todos exageramos, já tive também os meus momentos no Twitter como todos, portanto isso acho que acaba de fazer parte também da própria aprendizagem, mas pronto, quer dizer, tudo isso faz parte, ou seja, o essencial é as pessoas debaterem, partilharem. Conheço no Twitter, tenho conhecido imensas contas, imensas pessoas com imensa densidade, é uma rede onde tem muita gente muito válida, onde aprendo muito também e, portanto, acompanho sempre, sou utilizador diário do Twitter e estou sempre por lá, vou participando em algumas discussões, lanço outras e, portanto, as coisas vão-se fazendo assim, pronto, fico contente por isso, fico contente. Tiago, porquê é que és neste momento quase a única pessoa a falar sobre trabalho dentro do Partido Socialista? Acho que não sou a única pessoa especializada do PS para falar de trabalho. Eu, neste momento, sou coordenador do PS, dos deputados do PS para a área do trabalho e da segurança social, função que tenho há 5 anos, desde que estou cá, portanto, na Assembleia da República. Fui eleito, ou seja, aqui, enfim, cada comissão parlamentar tem um coordenador, por todos os partidos, por PS por maioria de razão, e eu fui eleito pelos nossos deputados para coordenar essa área logo em 2015. É uma área que eu sempre acompanhei, quer por interesse pessoal, quer por formação também, portanto, sempre acompanhei de forma muito séria esta área, e acho que é uma área, isto para dizer que há vários deputados que intervêm nesta área, o grupo parlamentar tem vários deputados, e há várias, para além dos deputados, existem outras pessoas, desde logo no governo, que intervêm também nesta matéria. Eu acho que a área do trabalho e da segurança social, normalmente são áreas que estão ligadas, não só na Assembleia, mas na sociedade. Não se pode falar de uma coisa sem se falar de outra, na minha opinião. É uma área em relação à qual, historicamente, o movimento socialista e a nossa família política na Europa, de certa forma abdicou numa determinada fase de pensar sobre esta área, ou então pensou mal, não sei agora, e portanto nós nascemos enquanto socialistas precisamente para regular o mundo do trabalho. Nós nascemos para intervir sobre as desigualdades pavorosas da Revolução Industrial, não especificamente do caso português, estou a falar agora do movimento socialista de uma forma ampla, e todo o movimento socialista europeu e os seus momentos fundacionais, mesmo que não se chamasse especificamente Partido Socialista nos termos em que hoje em dia entendemos, mas os movimentos de inspiração trabalhista, os movimentos de inspiração também marxista, o movimento sindical, o movimento operário, a Frente Popular em França, na década de 30, tudo isso foram bases fundacionais daquilo que hoje em dia consideramos conquistas civilizacionais. Férias pagas, um horário de trabalho, a proibição de trabalho infantil, assistência na doença, uma proteção na reforma, na velhice, e nós somos os portadores dessa esperança no mundo do trabalho e acompanhamos sempre de forma significativa nos diferentes países por onde fomos passando, com funções de poder, inscrevemos no código genético desses países, foi assim em todos eles, no Reino Unido no pós-guerra, com os trabalhistas a construírem as bases do Estado Social Britânico, em França, em Espanha, em Portugal, na Alemanha, desde o início do século XX, com o grande Partido Social Democrata Alemão, e portanto o que nós fizemos foi sempre absolutamente centrado nestas áreas, porque é nesta área, porque as pessoas trabalham, os seus rendimentos, é a atenção social, é a produção,
são áreas absolutamente estruturais do nosso pensamento e da nossa ação. Bom, e ali, alguns ali na década de 90, mais coisa menos coisa, com a terceira via e com esse tipo de movimentos intelectuais dentro dos partidos socialistas, o que se assistiu foi a um processo de desvitalização da nossa força política nesse campo, da nossa relação com o mundo sindical, uma certa permeabilização às próprias ideias liberais dentro dos partidos socialistas. E isso foi-nos afastando muito do nosso eleitorado. Levou-nos à derrota, de certa forma, dos socialistas como projeto de poder, antes de perdermos o poder propriamente dito. Portanto, mesmo estando no poder em muitos países, nós somos desvitalizando como projeto de poder. E, portanto, eu acho que há uma nova vaga, digamos assim, mais recente, nos últimos 15, 20 anos, em função da evidência da falência do movimento, do movimento neoliberal global e daquilo que provocou e daquilo que tem provocado, ao contrário do que nos dizem, todos nós olhamos para os dados, olhamos para a Europa, olhamos para Portugal, olhamos para os outros países e percebemos a forma como processos de liberalização, processos de desestruturação do mercado de trabalho, processos de privatizações massivas não levaram a nada de positivo para a generalidade da população. E todos nós percebemos isto, quer dizer, um código laboral que não proteja o trabalhador é um código laboral falhado e é um código laboral que transforma o mercado de trabalho na lei da selva, em que os trabalhadores são quase clipes, em que pululam de emprego, as empresas de trabalho temporário e tudo isso. E, portanto, o que nós vemos é que temos uma geração que recuperou, porque levou no pelo, muitos de nós que entraram no mercado de trabalho numa altura difícil, que levaram com dinâmicas de profunda precarização das relações do trabalho, profunda desvalorização salarial, e isso leva a outros problemas a jusante, que é a montante. Nós temos os problemas no mercado de trabalho, a jusante temos problemas como os problemas de compra de casa, o arrendamento, de emancipação, de constituição de família, temos problemas de natalidade, quer dizer, claro que temos problemas de natalidade. Então, se a malta está aos 35 anos a viver em casa dos pais ou com recibos verdes, ainda está quanto mais ter filhos, não é? E, portanto, isto vai provocar há um processo de deslaçamento social em que as dinâmicas de transformação que a direita trouxe e o pensamento mais associado à direita trouxe à sociedade de uma forma geral fez guinar muito a sociedade à direita. Por exemplo, no programa eleitoral da PAF, em 2015, estava já algo que achávamos impensável, que é a privatização parcial do nosso sistema de reforma, do nosso sistema de segurança social, o que eles chamam de plafonamento, nós chamamos de privatização, plafonamento, que é uma coisa, portanto, é uma segurança social para ricos, os que podem pagar, e o resto para os pobres, não é? Que é um bocado que eles querem fazer também com o Serviço Nacional de Saúde, ou com a escola. No dia em que nós fizermos isso, passamos a matar aquilo que é o coração dos serviços públicos, e o coração dos serviços públicos e do Estado Social é servir todos. Só serve os pobres não é o nosso modelo não é esse, porque isto depois tem consequências, nomeadamente no sistema fiscal e na capacidade que todos temos de financiar um sistema do qual todos somos beneficiários. É assim que isto funciona. E, portanto, é assim que eu entendo. E é assim que eu entendo a questão do trabalho e da segurança social. Portanto, eu acho que é uma área absolutamente central. É uma área que eu também tenho estudado. Eu estou neste momento também a fazer um mestrado nessa área, com trabalho na área da segurança social. E acho que é muito importante que os socialistas e o nosso trabalho seja também de grande reflexão em torno destas matérias. E isto tem consequências políticas nas nossas opções fundamentais, nas nossas propostas e naquilo que é dinâmica enquanto partido. Por exemplo, na relação com os sindicatos, que eu acho que é algo com o mundo sindical. Não raro ouvimos nos debates que temos ali na Assembleia da República, ouvimos a direita quase a criminalizar, no debate político, a criminalizar com umas aspas, mas a desvalorizar de tal forma os sindicatos como se fosse uma associação de malfeitores e que não uma força central do nosso progresso social e que tivéssemos que promover ainda mais sindicalização. Ou, por exemplo, algo que normalmente não é muito discutido, por exemplo, as dinâmicas da contratação coletiva. Aquilo que tivemos durante os anos da Troika foi uma machadada muito grande nos pressupostos de quê? Quer dos salários, compressão, desvalorização salarial por via direta ou indireta, nós só vamos crescer empobrecendo, dito de outra forma, mas isso foi feito por várias vias. A machadada na contratação coletiva, um conjunto muito significativo de trabalhadores que deixaram de estar abrangidos pela contratação coletiva, chegamos ao mínimo histórico, são trabalhadores mais desprotegidos, muito mais desprotegidos. Nós agora até apresentamos uma suspensão das caducidades por 24 meses nesta altura. Portanto, são temas que não são temas etéreos, são temas do concreto que dizem respeito à vida de cada pessoa. Percebo que sejam muitas vezes temas que
que alguém que está a sair de uma faculdade ou alguém que tem uma visão mais individualista, que é uma das conquistas da direita, é tornar-nos a todos nós mais individualistas e individualizarmos todos os problemas, todas as relações, todos os problemas sociais. Acho que temos de recuperar espaço aí e fazer com que muitos de nós, e sobretudo os mais jovens, porque é assim que o movimento engrossa para o futuro, percebam a importância destes temas e no que depender de mim, não me cansarei de falar deles, enquanto o PS assim entender, naturalmente. Há 2 anos juntaste ao Pedro Delgado Alves no sentido de apresentarem um projeto favorável à introdução das touradas com velcro em Portugal. Em que estado se encontra esse projeto? Ora bem, antes de ir ao projeto propriamente dito, que neste momento não está em andamento, não está em circuito legislativo, isso foi uma solução de debate em relação à permanente questão da tauromaquia. E aí a minha visão é muito clara, eu sou contra as touradas e acho que é uma daquelas matérias que eu compreendo sociologicamente e do ponto de vista antropológico e do ponto de vista das comunidades que, enfim, para quem a tauromaquia é importante. A dimensão económica normalmente depois isso aparece muito, mas isso não é por aí. Pronto. Mas da dimensão cultural, se quisermos, de forma mais abrangente, que a tauromaquia tem. Mas essa é mesmo uma daquelas áreas, tal como muitas outras, em que eu acho que o Estado tem um papel a desempenhar. Não é o papel de, como normalmente também vem a direita, vem formatar as mentes e querem um país, é um mundo rural, quando a maior praça de touros do país está em Lisboa, no centro de Lisboa, não é propriamente um mundo rural. Portanto, o que nós vemos é a evidência, e acho que está estabilizada porque nós criamos o Estatuto Jurídico dos Animais, existe uma dinâmica crescente de proteção dos animais e quanto mais não seja, todos nós, se espetarmos hoje em dia uns ferros num cão, vamos presos, portanto podemos correr esse risco, pelo menos, por maus tratos a um animal. Mas se for um touro já se pode. Isto coloca-me aqui de facto e ao mesmo tempo proibimos os animais nos circos, que já proibimos. Portanto, neste momento, os que ainda existem estão em processo, podem estar enquanto não podem comprar novos, digamos assim. Ao mesmo tempo, temos uma relação compassiva, por exemplo, nos jardins zoológicos. Nenhum de nós hoje em dia percebe que é um jardim zoológico hoje em dia não é como era, até são normalmente espaços abertos, há regras. A questão, por exemplo, do abate de animais, e normalmente depois vai para a comida. Mas é um fundamentalista. Não, eu gosto, em termos de comida, não sou vegetariano, como carne, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é por causa disso, precisamente por não ser fundamentalista desse tema, que entendo que uma coisa tem a ver com a alimentação, em relação à qual eu defendo, obviamente, métodos compassivos de abate e tudo isso. Aliás, existe essa legislação precisamente para isso, na medida daquilo que é possível. Não tenho uma relação ético-moral, digamos assim. Acho que é algo absolutamente abjeto, ao mesmo tempo que isto acontece, acho que é algo absolutamente abjeto, que alguém pague bilhete para assistir a um animal a ser picado, sangrado, a golfar sangue e a ser maltratado, objetivamente. E, portanto, relativamente a isso, atendendo que nós ainda nos conseguimos entender sobre o processo de extinção progressivo das touradas, que é um movimento que está a acontecer, sobretudo de norte para sul, digamos assim. Portanto, havia várias praças de touros, como sabem, mais a norte, em Viana, na Póvoa, etc. E hoje em dia não tem sequer expressão, não há expressão. Mas depois existem aqui duas dimensões, que é, mas nós vamos acelerar esse movimento ou não? Isso acontece, mas pode ser daqui a 500 anos. Portanto, cabe precisamente à República ao Estado, introduzir essas regras na relação com aquilo que é o adquirido e a evolução das sociedades. E, portanto, há uma evolução cultural também das sociedades, como é evidente. E havia muitas tradições de maus tratos aos animais, em que se maltratavam animais. Não é por acaso que as lutas de cães estão proibidas, que as lutas de galos não são possíveis, etc. Não é por acaso. Estão proibidas porque precisamente por uma relação de maus tratos aos animais. E, portanto, se nós... E aqui não há maus tratos uns melhores que os outros. Portanto, obviamente, há uma tradição em Portugal. Agora, a tradição é mesmo... O que nos distingue do touro que vai para a arena é mesmo conseguirmos ser seres racionais, que racionalizam o que faz ou não sentido à luz da evolução das sociedades. Não é para mim que gosto ou que não gosto, e claro, bato-me por isso, porque acho aquilo eticamente indefensável. E enquanto não nos entendemos sobre o desfecho, o ponto era esse, terminando, sobre o desfecho disto,
o que tem vindo a ser feito e o que eu acho que deve ser feito é ir cerceando o ato, digamos assim. Isto passa pela questão do IVA, passa pela questão de não serem transmitidas touradas na televisão, que são um espetáculo de violência gratuita, passa por não se permitir que crianças possam ser toureiros, pelo menos com determinadas idades, não possam ter essa aprendizagem baseada no maltrato a um animal, objetivamente, ou que não possam entrar nesse espetáculo, como não podem ir a um filme que tem menos, se for abaixo dos 16 ou abaixo dos 18 anos, não podem ir ao cinema ver um determinado filme. Bom, não é propriamente, não vem aí os talibãs proibir nada, portanto é algo que faz parte da relação, na educação, precisamente da nossa sociedade de uma criança, quando pode filtrar ou não esse tipo de espetáculos, e portanto nós vamos fazendo isso. E essa questão das touradas com velcro surge precisamente para responder e para tornar evidente que o problema de quem defende as touradas não é, ao contrário do que nos diz, a questão do sangue. Portanto, quando a parte do maltrato mais evidente, não é só esse, mas há uma parte do maltrato evidente que é espetar aqueles ferros no animal. E nós dissemos, bom, então se é assim, fazemos aqui uma coisa evolutiva que não agrada nem a quem é radicalmente contra, nem que é, vamos pôr então um velcro. Bom, mas eles também recusaram isso e também acharam que isso era um atentado, o que permite colocar em perspectiva a hipocrisia de quem de facto quer manter aquele espetáculo nos termos em que ele existe. E tudo o que dizem à volta são umas manobras dilatórias para ir empurrando o problema. Entretanto, a legislatura acabou, isto para responder à questão do projeto em concreto, a legislatura acabou, recomeçamos a nova legislatura, tivemos a questão do Orçamento do Estado, não o deste ano, o primeiro Orçamento do Estado da legislatura, que já foi no início deste ano de 2020, como sabem, e depois tivemos a pandemia. E, portanto, não houve sequer espaço para debate sobre esta matéria, nem sequer espaço legislativo para esta matéria ser trabalhada. É algo que eu acho que tem que continuar a ser trabalhado, porque eu acho que faz parte da nossa esquerda também. A nossa esquerda, quando é progressista, ecologista e defensora de determinados valores, estes valores estão lá incluídos. E se nós somos progressistas, acreditamos numa certa visão de progresso. Depois dizem-nos, não, vocês estão aí a querer formatar. O formatar chama-se legislar, chama-se fazer mudanças. Também, quando nós proibimos o trabalho infantil, também estávamos a formatar. Não estou a comparar uma coisa e outra, às vezes. Mas não faltam momentos em que nós formatamos a sociedade quando as liberdades individuais. Bem, não sei bem qual é a liberdade do animal que lá vai participar naquele espetáculo, mas já agora, quer dizer, se caísse as liberdades individuais, por exemplo, no tabaco, também proibimos o tabaco, de fumar em espaços públicos, salvo determinadas condições. Também obrigamos as pessoas a que dentro do seu, mas no meu espaço ninguém se intromete. Não é assim. É obrigatório usar cinto de segurança, por exemplo. É só mais um exemplo, e portanto tudo isto não se pode, no Portugal há 20 anos as taxas de alcoolemia eram as que eram e hoje em dia as coisas estão muito mais controladas também, as pessoas sabem que não podem conduzir e beber, protegendo-se a si e aos outros, e portanto nós vamos fazendo mudanças na sociedade, é mesmo para isso também que nós existimos, senão não estávamos aqui a fazer nada, era só uma gestão do cotidiano. E isto implica ter propostas e propostas que mudem alguma coisa. Neste campo, acho que no dia em que chegarmos a esse dia, a nossa sociedade ficará muito melhor. Tiago, agradecemos imenso o teu tempo e disponibilidade para esta entrevista. Para finalizar, queres deixar alguma nota? Não, agradecer-vos muito o convite para participar, acho que foi uma boa conversa e estou sempre disponível para novas conversas e desejar-vos muito sucesso neste trabalho que têm feito. Acho que isto também ajuda à densidade da nossa democracia, à divulgação de boas ideias e de debate e de escrutínio. Acho que é muito este o caminho que temos que fazer, portanto continuem de força e estou sempre disponível. E a quem nos ouve também. Obrigado. Levanta a voz, camarada, vem cantar nossa vitória. Bandeiras duras são história, nossa luta é tudo ou nada. Se nas fábricas e nos campos, camaradas, somos o povo, todos juntos somos quantos vão fazer um país novo. Nem capital, nem ditaduras, nem monopólios, nem torturas. A vitória de uma vontade, socialismo em liberdade. Nem capital, nem ditaduras,
vitória de uma vontade socialista.